A 2 semanas da Jornada Mundial da Juventude, o Turismo em Destaque de hoje é dedicado ao plano de mobilidade e transportes do evento e também às consequências que poderão decorrer das greves e manifestações anunciadas para o início de agosto. Mas antes, se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal para ficar sempre a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Antes de ir às soluções contempladas no Plano de Mobilidade e Transportes da Jornada Mundial da Juventude, deixem-me que comece por vos dizer, até que enfim, já não era sem tempo ou, até se quisermos, e sem qualquer ponta de ironia, aleluia. Depois de feito este desabafo, deixem-me começar por referir 3 coisas. A primeira delas é que este plano de mobilidade e transporte foi conhecido, como se costuma dizer, tarde e más horas. É que o mesmo foi apresentado, como se sabe, apenas na passada sexta-feira, ou seja, sensivelmente 2 semanas antes do início do evento. E vale, apesar de tudo, que a Câmara Municipal de Lisboa antecipou uma semana este plano, apresentando o seu, ou seja, de alguma forma ajudou a preparar o terreno para este que agora foi apresentado pelo Governo. A segunda coisa que aqui queria referir é que, em abono da verdade, tem que se dizer que houve uma dificuldade enorme a elaborar este plano de mobilidade e transportes, sobretudo porque não se sabe ao certo qual vai ser o número de participantes que virão participar nas jornadas e, portanto, isso tem algumas implicações, nomeadamente obrigou a que se tivesse que formular um programa ou, se quisermos, um plano muito mais elástico. E a terceira coisa que aqui queria referir é para lamentar que numa operação desta natureza não se tivesse envolvido mais os agentes turísticos, já que os mesmos, com a sua experiência, poderiam ter ajudado e muito, quer na busca de soluções, quer na antecipação de alguns cenários. Mas olhemos então agora rapidamente para aquilo que nos diz este plano de mobilidade e transportes. E desde logo, é bom começar por dizer que o mesmo se subdivide em 4 subplanos. O dos transportes, o do estacionamento, o do tráfego e circulação e o da comunicação e informação. Da leitura, ou se quisermos, da consulta do mesmo, resultam como aspectos que merecem, quanto a mim, maior destaque, o andar a pé ser o modelo privilegiado e o transporte público regular ser a espinha dorsal de todo este plano e para isso vai ver a sua oferta aumentada. A oferta é essa, seja ao nível dos barcos, seja ao nível dos comboios, seja ao nível dos autocarros, seja ao nível do metropolitano. E essa oferta vai ser equiparada àquela que normalmente está disponível em tempo ou em período escolar. Depois também ressalta daqui que se estima que 20% dos peregrinos venham em transporte individual. Ou seja, se tivermos 1 milhão de peregrinos, 200 mil virão em viatura própria, ou se tivermos 1,5 milhão, 300 mil virão no seu próprio automóvel. O que quer dizer, se fizermos uma média de 4 pessoas por veículo, que iremos ter mais 50 a 75 mil veículos. Depois, também vale a pena referir que, tirando alguns casos excepcionais, todos os voluntários irão utilizar os transportes públicos. E estamos a falar de qualquer coisa como de 20 a 25 mil pessoas. Para além disso também, são esperados entre 2.500 a 7.000 autocarros. O número neste momento que mais estável está é cerca de 4.000, mas ele poderá seguramente crescer. Autocarros esses que se vão ter que registar numa plataforma, para quê? Para obter a indicação do local que lhe está destinado ao seu estacionamento. Isto é válido tanto para autocarros nacionais como para autocarros estrangeiros. Estacionamentos esses onde vão ficar, a partir dos quais existirão interfaces com os transportes públicos. Para os veículos ligeiros, conta o plano com a existência de 200 mil lugares de estacionamento na via pública, acrescidos de 32 mil em parques de estacionamento e ainda mais 5.400 que irão ser criados em locais específicos, a saber, 3 mil no Jamor, 2 mil em Loures e 400 no Parque das Nações. E, portanto, dito isto, que são os principais destaques deste plano, o que é que temos? Bem, desde logo, com tanta demora, esperava-se mais. Aliás, esperava-se mesmo
muito mais. Ou seja, em vez de um plano, aquilo que temos é, perdoe-se uma expressão, um planozinho. Ou seja, um documento muito, muito fraquinho que apenas reflete o óbvio. Por exemplo, ao nível dos transportes públicos, aquilo que se diz é que a oferta vai ser equiparada à que existe em período escolar. No entanto, também o mesmo plano diz que no período das jornadas a população da Grande Lisboa vai duplicar. Ora, se nós vamos ter o dobro da população que normalmente existe e a contagem é feita no período escolar, bom, porventura, não sei se este aumento da oferta de transportes públicos chegará. Depois também o estacionamento dos ligeiros vai ser feito nas ruas. Mas nós não nos podemos esquecer que quem reside na Grande Lisboa, quem para cá vem trabalhar, também necessita de estacionamento. Acresce a isso os tais 50 a 75 mil veículos que eu há pouco referia. Ora, nada é dito se o estacionamento, por exemplo, é pago ou não é pago, quer nos parquímetros, quer nos parques. Agora, imagine-se que alguém vem e estaciona o seu carro, sendo que tudo vai ser feito e vai ser muito promovido o andar a pé, mas imaginemos que a pessoa, num local de parquímetro, deixou a sua viatura, andou alguns quilómetros até ao local do evento das jornadas e depois não tem a aplicação, andará neste vai e vem para ir alimentando com dinheiro os parquímetros. Bom, nisto o plano é completamente omisso. E já que falei em andar a pé, nós não nos podemos esquecer que maioritariamente as locações vão ser feitas dessa forma e que estamos a falar, claro está, de um público maioritariamente também ele jovem, mas nós não nos podemos esquecer que vamos estar em agosto e, portanto, com um mês que é habitualmente de muito calor. Depois, a nível aeroportuário, podia, quanto a mim, deveria obrigatoriamente ter sido dito muito mais, já que pouco ou nada se disse. Aquilo que apenas é referido é que o aeroporto de Cascais também poderá receber voos comerciais. Ora, daquilo que eu sei, Cascais não tem um aeroporto. Aquilo que existe sim no concelho de Cascais é um aeródromo de tiros que não está licenciado para todos os tipos de voos comerciais, mas apenas que pode receber jatos privados. Depois, vamos ter no coração de Lisboa, a determinadas horas, centenas de autocarros. Aqueles que vão transportar quem vem a participar nas Jornadas Mundial da Juventude. Temos também os transportes públicos que vão ser reforçados, como já aqui referi. E, claro está, os veículos pesados que vão fazer os abastecimentos às empresas, maiormente àquelas dos setores de atividade turística, como sejam os da hotelaria e da restauração. Mas a grande curiosidade é que este próprio plano de mobilidade e transportes prevê que a cada momento sejam as forças de segurança no terreno a avaliarem a circulação. Ou seja, isto, perdoe-se uma linguagem, mas em bom português só quer dizer uma coisa: desenrasquem-se, porque a responsabilidade é vossa. Ora, para isso, não era preciso nós esperarmos tanto tempo, nem haver tanta demora na apresentação deste plano. Aliás, este plano faz-me um pouco lembrar aquele que também foi gizado por algumas mentes iluminadas a quando da final da Liga dos Campeões em 2021 na cidade do Porto, onde se delineou a célebre estratégia da bolha. Já que a final era disputada por duas equipas inglesas de cidades diferentes e, portanto, alguém imaginou que os adeptos dessas equipas viriam de avião, chegariam ao aeroporto de Sá Carneiro, aí cada um de cada equipa era transportado em bolha para a sua fanzone, onde ficaria restrito, e depois daí sairia também em bolha para o estádio, cada um no estádio ficaria no seu setor, fim do jogo seriam novamente também transportados em bolha para o aeroporto de Sá Carneiro, primeiro aqueles da equipa que perdesse a final, depois aqueles da equipa que vencesse, e entrariam no avião regressando à sua cidade. Ora, qualquer pessoa que não soubesse muito de turismo nem de operações turísticas e que fosse um principiante, obviamente, olhando para este cenário, previria que a bolha ia rebentar. Aliás, eu tive aqui, por antecipação, a oportunidade de dizer no Turismo em Destaque que isso ia acontecer, como de facto aconteceu, a bolha rebentou por todo o lado. E aqui vai ser, no fundo, um pouco do mesmo. No fundo, é esperar que tudo corra bem, que a capacidade de superar os imprevistos se sobreponha a esta falta de planeamento que parece ser crónica e da qual padecemos, ou seja, numa frase, como de costume, que tudo se resolva na base do improviso. Antes
antes de ir às eventuais consequências resultantes das greves e das manifestações que estão anunciadas para o início de agosto, coincidindo com a Jornada Mundial da Juventude, quero aqui dar algumas notas introdutórias. A primeira, para dizer que o direito à greve e o direito à manifestação estão constitucionalmente previstos e, portanto, são algo inalienáveis, ou seja, não podem ser, de forma alguma, postos em causa. Contudo, também como é sabido, a nossa liberdade acaba justamente quando a dos outros começa. E com isto o que quero dizer é que direito à greve, sim senhora, mas direito à chantagem, nem pensar. Portanto, esta é uma distinção que tem que ser claramente feita sob pena de poder vir a comprometer situações futuras. Mas já cá voltarei a este assunto. A segunda coisa que aqui queria referir é que as greves e as manifestações que estão anunciadas não são propriamente uma novidade, nem sequer podem, de forma alguma, também apanhar alguém de surpresa, pois há muito que eram mais do que previsíveis. Aliás, eu tive a oportunidade, ao longo do tempo, de ir aqui alertando e sublinhando para o facto no Turismo em Destaque, dado este ser um evento único, com um impacto planetário também ele único, logo, também ela uma oportunidade única para fazer as reivindicações. E, portanto, aquilo que se devia ter feito era atuar preventivamente, estimulando e promovendo o diálogo social, de modo a não se chegar tão em cima da hora com um número e um nível tão grande de incertezas. Depois, um terceiro ponto que queria referir é que estão anunciadas paralisações para várias áreas, todas elas cruciais, mais a mais quando sabemos que vamos ter mais 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas no país, sobretudo muito concentradas no eixo Lisboa-Fátima, e paralisações que vão das forças de segurança à saúde, que vão da higiene urbana aos transportes. Ou seja, temos que ter consciência que, mesmo que venham a ser decretados serviços mínimos, no caso destas greves avançarem, esses serviços seriam, ou porventura serão, insuficientes até pelo número de população acrescida que nós, nessa altura, iremos cá ter. Dito isto, vamos então às consequências se isto se vier a verificar. E, desde logo, é quase escusado dizer que, caso existam estas greves e estas manifestações, as suas consequências seriam totalmente devastadoras. Imagine-se, por exemplo, o que é que serão unidades de saúde a não poderem, por falta de recursos humanos, prestar assistência ou cuidados a quem deles necessite. Ou, por exemplo, as nossas fronteiras, imagine-se os nossos aeroportos a ficarem ainda mais congestionados do que habitualmente já estão nesta altura do ano, a ficarem completamente bloqueados pela falta de recursos, e isto não é algo assim tão inverosímil. É que nós não nos podemos esquecer que a partir do próximo domingo, dia 22 e até ao dia 7 de agosto, Portugal vai ter algo que normalmente não tem, que é a reposição do controle das fronteiras terrestres, que necessariamente, para que esse controle seja efetivado, necessitam de recursos humanos. Depois imagine se acontecia alguma ocorrência devido à falta de presença das forças de segurança. Ou até se as pessoas, sejam as pessoas que residem, quem trabalha, ou até quem venha participar na Jornada Mundial da Juventude, não tivesse meios de transporte para se deslocar. Ou ainda, se tivéssemos ruas, nomeadamente de Lisboa, de Loures ou de Fátima, transformadas em autênticas lixeiras a céu aberto devido à falta de limpeza urbana. Ora, qualquer um destes aspectos, tendo nós os olhos do mundo postos em cima, iria naturalmente refletir-se na nossa imagem enquanto país e teria, obviamente, consequências económicas e, muito particularmente, consequências turísticas completamente devastadoras. Não é exagero algum dizer-se que podia até deitar por terra tudo o que de bom o turismo tem feito pelo progresso do país e colocar o destino de Portugal numa situação difícil, mas mesmo muito difícil. E tudo isto seria ainda mais injustificável quando esta não é a primeira vez que Portugal, que o nosso país recebe um evento desta magnitude, desta dimensão planetária, o que queria dizer e significaria que nós tínhamos dado alguns passos atrás, ou se quisermos, que teríamos desaprendido. Feita esta introdução e vistas ainda que sumariamente algumas das consequências, falta agora dizer aquilo que, em minha opinião, acredito que se vai passar. E aqui quero ser também muito claro. Eu creio que no final, depois de muitos sustos, de muitos sobressaltos, de muitas declarações, de muito extremar de posições, à última da hora, o bom senso acabará
por imperar. É que, por um lado, se algo correr mal ou até correr menos bem, retiraria, de alguma forma, a razão a quem a tivesse e o mundo em geral e a opinião pública nacional, muito em particular, acabaria por não perdoar a quem o fizesse, afinal, isto é a imagem de todos nós, a imagem de Portugal que está em causa. E, por outro lado, também, se tal viesse a suceder, as repercussões económicas e sociais que tal teria seriam de tal ordem que abalariam a nossa, já de si, frágil economia, agravando a periclitante estabilidade do nosso tecido empresarial e, consequentemente, imediatamente do emprego e, obviamente, que teriam um efeito também ele imediato em todas as atividades turísticas. No entanto, há aqui uma coisa que é certa. Isto de deixar tudo para a última da hora e de andar a viver em sobressalto é sempre, mas sempre, prejudicial. Portanto, e de uma vez por todas, temos que aprender a deixar de viver na base do improviso. Até para a semana, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.